Pessoal, mais uma vez, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos aí à Casa Espírita, Centro Espírita Vinha do Senhor. E a você também que nos assiste aí pelos meios digitais, neste momento ou em outro momento aí que seja mais oportuno para você. É com uma imensa alegria, que venho hoje aqui ministrar a palestra, hoje completando aí 36 anos de fundação dessa Casa Espírita. E olha, o que essa Casa Espírita já ajudou de gente é imensurável. Eu falo isso de maneira material e também de maneira espiritual. Como todos sabem, né, aqui temos várias atividades aqui nessa Casa Espírita, desde atendimento fraterno, ou seja, todos os dias há atividade aqui nessa Casa Espírita. Segunda-feira, por exemplo, nós temos atendimento fraterno às 14 horas. Temos palestra pública neste horário aqui, às 20 horas. E ao mesmo tempo, né, nós temos aqui a mocidade jovem e também a evangelização infantil. Às terças-feiras nós temos o estudo doutrinário. À quarta-feira nós temos atendimento fraterno às 14 horas, e o artesanato também, que ocorre às 14 horas. Na quinta-feira nós temos estudo doutrinário às 14 e também às 19h30. Na sexta-feira nós temos atendimento fraterno às 14 horas e às 20 horas estudo doutrinário. No sábado nós temos atendimento fraterno na parte da manhã, às 9 horas, e no domingo palestra pública e passe também às 20 horas. E no decorrer desses atendimentos fraternos há muita doação de cesta, há muito atendimento. Então a nossa casa ela é bem acolhedora. Ela acolhe gente sem olhar para a pessoa. Ela acolhe almas, independente de gênero, raça ou cor. Então é com muita alegria que eu venho aqui hoje ministrar essa palestra para vocês. Tá? E, gente, o tema de hoje é um tema, toda vez eu falo complexo, né? Mas é um tema difícil. Eu acho que muitos maridos aí vão querer me matar hoje, me perdoa, não me mata. Porque eu escolhi esse tema hoje baseado em vários fatos, né? Em vários assuntos. Porque a família, ela continua sendo, né, a nossa mola propulsora. Ela é a mola propulsora, inclusive, da sociedade. Por quê? Porque ela tudo sustenta, tudo sofre, tudo impulsiona. Todas as mudanças, né, que se operaram aí nos últimos decênios, vamos dizer, a libertação dos costumes, a conquista, né, mais tardia da mulher, a mulher foi muito sofrida durante muito tempo, muitas décadas. Né? Os movimentos jovens com a derrubada daquelas normas estereotipadas, a liberdade, inclusive, do pensamento religioso. Tudo isso abalou de uma forma marcante, né, esse instituto, que é a família. E que, em alguns casos, teve que ceder à marcha dos tempos. E em outros, ela impôs seus princípios milenares, chamando o homem à razão para a vida triunfar dentro do seu bom senso. De qualquer forma, não falta aqueles que afirmam enfaticamente de que a família ela está em crise. E se entendermos uma crise como uma transição, né, toda essa transformação, podemos aceitar então, está em crise. A família que persiste é aquela que desafia os séculos, é aquela que foi estruturada através de lutas evolutivas, o que une os espíritos afins e também aqueles espíritos endividados, seja pelo amor ou pela dor, né? A nossa trincheira de lutas, como se diz André Luiz, ou a maioria da responsabilidade da Terra, de acordo com Emmanuel. Quase todos os jovens eles imaginam a vida conjugal de uma forma idealista, sem problemas que normalmente surgem nos nossos dias a dias. E a maioria contrai o matrimônio sem a devida compreensão do que seja a vida a dois. E os mais maduros, muitas vezes, encaram o casamento, às vezes, como sendo algo ruim. Entre os casais, há muitos que enfrentam dificuldades, várias por não ter a conclusão clara do que são seus problemas. Acreditando nisso, então, eu decidi vir nesse dia de hoje realizar essa palestra com esse tema tão complexo e
a fim de ajudar aquelas pessoas que desejam contribuir no matrimônio, aquelas pessoas que passam dificuldade no matrimônio, aquelas pessoas também que vivem uma vida maravilhosa, que possamos aí, de certa forma, quebrar alguns tabus que nós mesmos, muitas vezes, colocamos na vida. Como é de nosso costume, nós vamos abordar vários temas, né, inerentes, então, à vida conjugal, e espero contribuir, de alguma forma, para todos aqueles que estão aí planejando ou que já têm matrimônio. Tudo isso que eu tirei, tá, gente, desses estudos que eu fiz, foi de um livro de Humberto Ferreira, também chamado A Vida Conjugal. Um excelente livro espírita, tá? Que trata aí dos assuntos relacionados à vida conjugal. Para que a gente comece aí, então, a entrar nesses assuntos, gostaria de convidar todos, convidar você também que está em casa, a colocar uma jarra com água, e com certeza os espíritos de luz aí se encarregarão de frutificar o seu lar, frutificar a nossa vida. Para isso, vamos fechar nossos olhos e vamos fazer aí a nossa prece inicial. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo, ainda que teus pés estejam sangrando. Segue para a frente, erguendo a tua voz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha, esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmo, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e segue, aprende e adianta. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te armafanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será um novo dia. Luz e paz. Pois bem, o casamento. O Espiritismo ele nos ensina que o casamento ele é um progresso na marcha da humanidade e que a sua abolição significaria um retrocesso na nossa vida a uma vida animal. Isso está lá nas perguntas, no Livro dos Espíritos, né, as perguntas 695 a 696. Para muitas pessoas ele representa aí a perda da liberdade, a escravização, uma fonte de sofrimento. Quanta gente a gente não escuta falar isso, né? Você vai casar, tá lá, colocou a algema. A gente ouve até essas brincadeiras. Casou, colocou a algema. Mas não é assim que a vida funciona. Tudo depende, porém, da visão de cada um. Cada um tem uma visão estereotipada aí desse casamento. Algumas evitam por esperança de querer levar uma vida mais tranquila e descomplicada. Entretanto, se quem casa tem que enfrentar lutas, tem que enfrentar dificuldades, responsabilidades, aquele que é o celibatário, ou seja, aquele que decide não se casar, ele se depara com a solidão. E essa solidão é um tanto mais cruenta, mais dura, quando a idade vai passando. Vai acabando precisando de ter alguém junto de si, de ter alguém para ajudar, de ter alguém para conversar. No livro A Família, psicografado por Francisco Cândido Xavier, Delfina Benigna alerta. Ela deixa um alerta nesse livro. É um conselho para os homens, enquanto pobres mortais. Assim ela nos intitula aí. Se quem casa sofre muito, quem não casa sofre mais. E acaba sendo verdade. Já experimentaram ficar sozinho? Sem conversar com ninguém? Por que uma pessoa presa, quando ela vai para uma solitária, é pior? Porque ela está sozinha. Não tem muitas vezes alguém para conversar. Não estou dizendo só no matrimônio, não. A pessoa sozinha, realmente ela sofre mais. E a gente vê isso nos nossos dias de hoje, como inclusive aí no caso de uma solitária dentro de uma cadeia. Então não adianta iludir-se o homem querer fugir, muitas vezes aí do casamento. A dificuldade da existência, ela surgirá em vários ramos, né, da nossa vida, seja mais cedo ou mais tarde. Por enquanto são necessárias ainda para a nossa evolução espiritual.
A grande maioria, gente, dos matrimônios é do tipo provacional ou expiatório. Ou seja, a grande maioria dos casamentos é para uma prova ou para uma expiação. Raros são aqueles casamentos que se apoiam na afinidade verdadeira. Ou seja, aquele tom que a gente fala almas gêmeas. Olha, a gente morreu, está no plano espiritual, vive muito bem, vamos se encontrar de novo? São raros esses casamentos. A maioria dos casamentos estão fadados à provação ou expiação. Quase sempre recebemos como cônjuge quem nós muitos prejudicamos no passado, ou que conduzimos a ele a um desequilíbrio. Somos os únicos responsáveis pela nossa própria situação. Mas se colocarmos em prática os ensinamentos de Jesus, nós teremos tudo para conseguir um bom relacionamento com essas pessoas mesmo, tá? Estou dizendo que muitas vezes nós estamos fadados ali com alguém que a gente prejudicou numa vida anterior. Porém, nessa vida, se nós seguimos junto com essa mesma pessoa os ensinamentos de Jesus, nós estamos predestinados à felicidade. Esta é uma das mais importantes finalidades do casamento. Por isso que Jesus, que Deus, nos impõe isso muitas vezes. Olha, você vai casar com fulano. Ah, mas fulano ali, eu fiz mal para ele na vida passada. É para vocês se acertarem. Essa é uma das grandes finalidades, inclusive, do casamento. Por isso que muitas vezes é difícil. Muitas vezes a gente olha, a mulher olha para o marido olha para a mulher, a vontade de um é matar o outro. Mas é por quê? Porque a gente precisa cultivar o amor. Precisa nascer amor entre gente. Fugir do matrimônio para evitar os problemas que lhe são inerentes significa recuar, né? Ou mesmo propagar isso para uma outra vida, ou até mesmo no mundo espiritual. Enfrentá-lo é sempre a melhor escolha, em condições normais, porque ainda estamos vinculados aí, né, a uma lei de causa e efeito. Levando em conta, entretanto, que as necessidades kármicas, né, ou seja, muitas vezes alguma necessidade kármica minha me traz uma prova, uma expiação a qual eu não consiga chegar até o matrimônio. Então aí é uma outra consequência. Como nós já dissemos em outras palestras anteriores, não há uma tabelinha. Olha, fulano chutou ciclano, na próxima vida vai vir sem pé. Não é assim que funciona, não há uma tabelinha. Mas se uma pessoa tem uma necessidade kármica, ela veio aí com algum problema, uma paralisia, ela veio que ela não consegue andar e ela não consegue casar, cada um tem a sua necessidade. Né? Mas aquele que tem a possibilidade, não adianta querer fugir. No caso também, aquelas pessoas que desejam ardentemente não ter uma vida a dois, não desejam ter uma vida afinitiva, também às vezes pode ser algo kármico, mas em regra o casamento ele se dá na sua melhor finalidade. Finalmente também tem o caso comum daqueles que, embora tenham tido constituído uma família, venham experimentar a solidão, que é o quê? A pessoa veio constituir uma família e depois separou, não quero mais me casar. A pessoa veio constituir uma família, o ente dela já desencarnou, ela deseja por si própria também não mais se casar. Tudo isso é válido. Tudo isso já passou pelo processo. Tudo isso é válido. A gente tem que aceitar muitas coisas. Por isso que o amor ele tem que ser fundado nisso tudo. Em todos esses casos, porém, nós devemos entender que o espírito ele lucra. E lucra de uma forma bem grandiosa para a sua evolução. Tanto quanto na vida conjugal, quanto quando não constituir também uma vida conjugal. Mas o mais importante disso tudo, gente, é que a vida conjugal ela tem que ser firmada em alguns pilares. Como, por exemplo, o pilar da amizade. A amizade entre os cônjuges, né? Entre o marido, entre a mulher, tem que ser imensa. Nem todas as pessoas são românticas. Na verdade, é raro a gente encontrar um casal que é constituído entre mulher e homem, ou vice-versa, que são românticos. Os dois são românticos. É raro a
gente está falando em amizade. Neste caso, fica difícil cultivar o romantismo. Mas o que acontece? Tem um espírito de José Álvaro, ele relatou o que acontece, ou que deveria acontecer. O matrimônio é assim, ele vem de Deus. E sempre tem um ajuste. Uma paixão, que começa aquele fogo, aquele sentimento ardente, do namoro, do conhecer, do romantismo, e depois muita gente fala que aquilo vai se apagando. Não é que aquilo vai se apagando, é que aquilo é paixão. Paixão está fadada ali junto com o romantismo, e depois acaba se vindo o amor. Só que o que acontece? Não é porque eu tenho amor agora, que eu tenho a compreensão, que eu não vou ser mais romântico. É muito importante ainda cultivar esse romantismo, e seja ele, gente, em coisas pequenas. O que lhe dói ser romântico um para o outro? O que lhe dói você acordar cedo num dia, fazer um pão com manteiga, café com leite que seja, e levar na cama? Não dói para ninguém. Mas aquele que recebe fica feliz, e eu garanto que você que fez esse gesto vai perceber esta felicidade no decorrer do dia, no decorrer das provas que venham de acontecer. Uma flor, os gestos minúsculos causam impactos gigantescos. Você está passando com seu marido, com a sua esposa na rua, às vezes você vê uma flor, você roubar uma roseira ali, quebrar uma rosa e entregar. Olha que gesto simples, mas que tem um efeito tão grande, um efeito assim aterrorizante, porque pode parecer ser algo bobo, mas é algo muito importante e que vai se lembrar durante muitos e muitos tempos também, tá? Outra coisa é o diálogo. Hoje nós estamos numa vida, digamos assim, uma vida mais cibernética, né? Então o casamento ele começa a correr perigo quando os cônjuges perdem a camaradagem e o gosto de conversar. Quando chega em casa e fica difícil ouvir o que a outra pessoa teve para conversar. Porque, gente, eu sei, eu sou homem, eu conheço a mulher, sou casado já há 23 anos, eu sei que se eu falar para minha esposa como que foi o dia dela, eu tenho que separar 40 minutos do meu dia, porque ela vai me contar como que foi o dia dela desde a hora que ela acordou. Ela vai me contar o que ela comeu no café da manhã, se ela perdeu o ônibus, se ela não perdeu o ônibus, o que ela fez, o que houve, se ela participou de quantas audiências, o que aconteceu, até a hora que ela me encontrou, vão ser 40 minutos. E o homem ele já é mais reservado. Se a mulher pergunta como é que foi o seu dia? Bom. É assim que o homem dá. Mas isso, gente, esse diálogo, ele tem que ser feito muitas vezes, mas aquele que fala é porque quer falar. E aquele que fala, ele quer ser ouvido. Então sejamos muitas vezes ouvidos um do outro. Às vezes o que aquela pessoa precisa, não precisa de dinheiro não. O que ela precisa é simplesmente ser ouvida. Isso é muito importante. E se você sentir vontade de falar, sente também para falar. Sente para conversar. Conte as suas dores. E, gente, o diálogo, ele tem que ser presencial. O diálogo, ele não pode ser fundado numa falta de paciência. Olha, fala rapidinho que eu estou com pressa. Olha, a pessoa falando, aquela pessoa ir correndo atrás para falar. O diálogo, ele tem que ser fundado. Nessa hora, é como se fosse uma hora de oração. Se a oração é uma comunicação minha com o Pai, o diálogo é uma ligação minha para com outra pessoa. Que façamos isso então em um lugar reservado. Não vamos fazer um diálogo na frente de um monte de pessoas, nem diálogos, e nem mais para frente que a gente vai falar, nem crises, nem discussões. O que a gente tem para conversar
Que nem aquela música que eu disse na minha outra palestra, é eu e Deus. Se eu tento conversar com a minha esposa, com o meu pai, é eu e ela. A gente entra no quarto e conversa. E conversar também é um olhar no olho do outro. Não é um tá conversando e o outro falando no celular. Porque hoje isso virou febre. A gente pegar e falar no celular. E quando isso começa a acontecer, aconteceu um dia. Passou, aconteceu de novo. A hora que isso virar rotina, o casamento tem perigo. Porque aí o diálogo já não existe mais. Aí nós estamos deixando muitas coisas entrarem e tomarem conta do nosso dia a dia. Muitas coisas que inclusive não devem nem estar presentes. Como por exemplo, o ciúme. A união conjugal ela deve estar sempre apoiada na confiança mútua. Estou vendo gente rindo já, mas é verdade. Tem que estar fundada na confiança mútua. A confiança, ela não se impõe. A confiança se conquista de atos do dia a dia. Sem a lealdade constante, não se cativa a confiança do cônjuge. Ela começa a ser abalada por muitas vezes pequenas mentiras. Às vezes mentiras até antes mesmo do casamento. E essas pequenas mentiras que a gente diz, gente, são pequenas mentiras muitas vezes bobas. Muitas vezes, vamos supor, estava no bar, aí você chega em casa, onde você estava? Estava na casa do fulano. Você estava no bar? Fala a verdade. Se falar que estava no bar, ela vai brigar. Mas você está falando a verdade. Quem fala a verdade merece perdão. Só falar que estava no bar, Então, a gente, às vezes essa pequena mentirinha, eu estava ali, eu não estava, e aquilo começa a girar um estereótipo tão grande que acaba abalando, acaba trazendo aí o ciúme, né? E para a gente conquistar a lealdade é muito difícil, como eu disse, é galgando de pouco em pouco. Mas para a gente perder, 1 minuto é suficiente. Uma pessoa passa a ter direito de desconfiar de uma outra que algum dia enganou. E com relação à fidelidade conjugal, a questão é mais delicada ainda. Quem um dia traiu, dificilmente voltará a reconquistar a confiança do outro. Se a confiança por parte de quem já foi traído é justificável, é algumas vezes compreensível, o ciúme é um tipo de desconfiança infundada na injustiça. Mas o desastroso na vida conjugal, pois ao aquela pessoa exteriorizar o ciúme, pensa que o cônjuge assim conseguirá manter o casamento. Aquela pessoa que ela é muito ciumenta, aquela pessoa, vamos supor, aconteceu uma infidelidade, aquela pessoa perdoou, se perdoou, a gente está perdoado, tem que colocar uma pedra em cima. Se perdoou, aquela pessoa que errou tem que trazer meios para tentar galgar de novo essa confiança. E a confiança, ela tem que, a outra pessoa, que é aquela que tem o ciúme, deixar a confiança entrar de novo. Por quê? Quem sofre mais é ela. Pensa, aquela pessoa que tem ciúme, aquela pessoa que fica todo momento, me dá seu celular, deixa eu ver seu celular. Aonde você estava? Aonde que você está? O que você está fazendo? Ela toma mais conta da vida do outro do que da sua própria vida. Ela não vive. Ela muitas vezes ela vive a vida do outro. Ela sufoca a vida do outro. E isso muitas vezes traz um desastre. Isso muitas vezes acaba trazendo aí o divórcio, a separação. Então é importante ressaltar que o ciumento, ele é infelizmente ele é um infeliz, que sofre continuamente por causa da desconfiança que ele alimenta, fruto da sua própria insegurança. Aquele que confia, ao contrário, tem condições de cultivar e de se tranquilizar de forma interior. Aquele que tem confiança, aquele que procura com gestos, como eu disse antes, de romantismo, consegue muito mais galgar aí uma felicidade do que aquela pessoa que fica fundada aí
em si. O homem, muitas vezes, nesse ponto, ele acaba trazendo algo muitas vezes do passado, algo assim que as mulheres sofreram muito no passado. As mulheres, antigamente, e ainda sofrem em alguns países, né, como a gente vê hoje. Mulher que não vota, mulher que não tem palavra, mulher que tem que usar burca, mulher que é de casa. E o homem muitas vezes se fundou nisso, né, achando que é superior à mulher, coisa que não é, não. O homem não é nada superior à mulher. Nós somos aqui espíritos e estamos em evolução constante. E o que acontece muitas vezes também, muitas reclamações entre cônjuges, é o quê? A falta de ajuda um para com o outro. Às vezes, acha o homem assim, eu trabalho, eu pago as contas, tá ótimo. Já cansei de ouvir isso. Já ouvi amigos meus dizendo, olha, Hilton, vamos sair? Eu falei, mas vamos sair na onde? Ah, não sei, vamos sair, eu já paguei as contas, está tudo pago, agora vamos sair. Como se pagasse as contas fosse tudo. Eu paguei as contas, eu posso fazer o que eu quiser. E a vida não é assim. Muitas vezes o homem, olha, não ajuda sua mulher em casa, mas não ajuda por quê? Ah, não, porque simples pelo fato que ela é mulher. Ah, não ajuda a varrer casa é coisa de mulher. Eu não ajudo a lavar a louça é coisa de mulher. E muito homem acha que isso é certo. E, gente, já se foi-se essa época. Como a gente disse, antigamente a gente fazia o seguinte, a mulher ficava em casa, então a mulher tomava conta da casa e o homem ia trabalhar. Então ele pagava, a mulher ficava em casa, seria justo, com uma ajuda mútua, ela limpar a casa, ela lavar a louça, ela fazer comida, porque ele estava trabalhando, ela estava ajudando ele. Só que hoje os mundos viraram e hoje o homem sai para trabalhar, a mulher sai também para trabalhar. Ambos saem para trabalhar. E a hora que retorna para casa, só a mulher trabalha. A hora que retorna para casa, a mulher tem que fazer comida, a mulher tem que lavar a louça, daí pede ajuda do marido, me ajuda aqui, eu estou cansado. Trabalhei hoje o dia inteiro. Ela também trabalhou. Então essa ajuda mútua dentro do convívio também é muito importante. E não pode ser deixado de lado. Então estender uma roupa, lavar uma louça, como eu disse, fazer um gesto romântico de levar um café da manhã, agradar, falar bom dia, boa tarde, boa noite, dizer que ama, faz muita diferença. Isso para a gente evitar a tão famosa, crise conjugal. Porque todos os casais, sejam eles quem forem, vão passar por momentos difíceis. Verdadeiras crises, podemos dizer. E a maioria das vezes, uma crise passageira. A fase inicial da adaptação da vida a dois é uma crise. É uma crise íntima que afeta ambos os dois. E as causas, elas podem ser as mais variadas, Uma das mais comuns que a gente pode ver no dia de hoje são com problemas financeiros. Quando está todo mundo trabalhando, todo mundo ganhando bem, dinheiro sobrando, a vida, em aspas, está bem. A hora que começa a faltar dinheiro, a vida começa a se tornar uma tormenta. Como se dinheiro fosse a solução. E dinheiro não é a solução. O casal ele tem que lutar para se cultivar. Pode ser também quando um dos dois passa aí por um processo obsessivo, não perceptível claramente. Problemas dessa natureza costumam gerar certa indiferença, seja elas afetiva ou evidente aí na relação conjugal. Essa é uma fase perigosa para o casal, porque tanto que está sofrendo diretamente o problema, seja o problema financeiro ou outro tipo de problema, quanto para o outro, ambos sofrem. Porque se eu estou com um problema financeiro, eu me isolo, ela pode pensar coisa ruim. Eu estou com um problema financeiro, eu me isolo, ela vai pensar que eu estou pensando em outra coisa. Algo que ela não goste. Então isso tudo pode gerar atrito. O casal ele deve estar sempre preparado para enfrentar todos os momentos de crise,
procurando resolver todas as questões. Por isso que o diálogo é muito importante, um conhecer o outro. Eu, graças a Deus, minha esposa conhece desde o meu olhar até o meu passo, até meu abrir de porta. Esse dia para trás eu abri a porta, ela gritei, eu cheguei, eu sei porque sabe todos os meios. Então é muito importante um conhecer o outro. No planeta em que vivemos, não há lar que se não enfrente períodos difíceis. Estamos num mundo de expiações e provas. Não podemos iludir achando que temos condições de passar a existência inteira sem algum tipo de luta. É claro que nós podemos aí reduzir bastante, essas lutas, essas dificuldades, procurando colocar em práticas os ensinamentos de Cristo. Mas sempre restarão algumas lutas que são inevitáveis para nós mesmos. O casamento é um compromisso muito sério, que não pode ser desfeito sem razões profundas ou graves. Identificando os momentos difíceis porque passamos, os cônjuges e o outro, e devemos tomar todas as medidas cabíveis. E agora, se a gente pensar assim, como eu disse antes, pode ser um processo obsessivo? Pode. Então, há influência também na vida conjugal, influência de espíritos na nossa vida conjugal? Sim. Todos sofremos influências dos espíritos a todo momento de nossa vida. Em todas as decisões nossas podem haver influências dos espíritos. Os bons espíritos nos inspiram a pensamentos elevados e as atitudes sensatas. Os maus nos influenciam para o mal. Nossos pensamentos e atos definem as nossas companhias. Então, toda vez que eu estiver alegre, que eu estiver feliz, quer dizer que eu tenho espíritos de luz próximos de mim? Garanto que sim. Toda vez que eu estiver mal, que eu estiver com ciúme, que eu estiver numa discussão, pode haver espíritos maléficos perto de mim? Te garanto que sim. Porque a nossa vibração faz como uma liga com os espíritos no outro plano. Que é igual aquela pessoa, quando chega no nosso serviço, parece que deu um ambiente horrível. Por quê? Porque junto dela pode estar espíritos, que não são espíritos de Deus. Então, os nossos pensamentos sempre trazem conosco aí espíritos que possam afetar a nossa vida. Os espíritos mais atrasados encontram algumas vítimas, muitas vezes, no passado. Às vezes, algum espírito que eu fiz mal no passado, ele pode estar me acompanhando num processo obsessivo, e muitas vezes eles vão aonde? Na nossa ferida. Tiago diz uma coisa, cada um é tentado segundo a sua própria concupiscência, ou seja, conforme as suas más tendências. Ou seja, o espírito maligno, ele nos tenta naquilo que ele sabe que eu sou fraco. Se uma pessoa é fraca no jogo, é no jogo que ela vai te tentar. Se uma pessoa é fraca na bebida, é na bebida que ele vai te tentar. Se é fraco nas drogas, é na droga que ele vai te tentar. E numa vida conjugal, se ele é fraco com outra mulher, é com outra mulher que ele vai te tentar. Então é por isso que nós temos que a todo momento nos policiar. Policiar desde os nossos pensamentos para não deixar nunca chegar em nossos atos. O nosso pensamento é a chama propulsora de tudo. Por isso é muito importante o quê? Viver a vida conjugal à luz dos ensinamentos de Cristo. É muito importante uma família, em uma vida conjugal, fazer o quê? Evangelho no lar. Fazer o evangelho no lar é uma das coisas mais excepcionais. Vai trazer muito espírito de luz para sua casa, vai trazer muito espírito de luz para sua vida. Então, gente, se a gente fundar uma vida conjugal nos caminhos do Cristo, com certeza nós vamos estar predestinados a sermos felizes
e cada vez mais felizes. Seja então fazendo oração, conversando, tentando eliminar a todo momento os ciúmes. Tudo isso fará com que a nossa vida conjugal se torne não um karma, e sim uma vida maravilhosa. Saber ouvir, saber romantizar, não deixar essa chama se apagar nunca. Conversar a todo momento, perguntar como foi seu dia, sua tarde, sua noite, falar bom dia, boa tarde, boa noite, eu te amo, fazer o evangelho no lar, rezar a todo momento. Isso é uma das coisas mais importantes que a gente tem que levar aí para a nossa vida conjugal. Então, a vida conjugal à luz dos ensinamentos de Cristo. E para encerrar, então, ainda esse nosso modesto estudo, minha amiga ele acabou de me dizer, falou assim, gente, se a gente fosse falar da vida conjugal, seria um seminário. Porque teria temas aqui para a gente falar, muito e muito, que daria semana, mês ou meses. Mas como a gente tem um tempo, e a gente tem que ser singelo nesse tempo, então, para encerrar o nosso modesto estudo de hoje, recorremos ao sábio espírito Emmanuel, que nos legou essa página altamente esclarecedora no livro Vinhas de Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier. A vida conjugal. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie a seu marido. Paulo, em Efésios, capítulo 5, versículo 33. As tragédias da vida conjugal costumam a ser fadadas do desequilíbrio e invoca-se a incompatibilidade dos temperamentos, os desencantos da vida íntima ou as excessivas aflições domésticas. Semelhante situação, porém, será sempre estranhável nos lares fomentados sobre as escolas da fé, no círculo do cristianismo. Os cônjuges com Cristo acolhem, acima de tudo, doces exortações de fraternidade. Então, que sejamos sempre fraternos com os nossos cônjuges, que tenhamos Ele como referência, colocamos Ele acima de tudo e de todos, por mais errado que Ele esteja naquele momento. Saiba ouvir, saiba aceitar e saiba dialogar, sempre. Que assim seja.